Olá, gente. Estamos falando sobre a história do movimento negro no Brasil ao longo da República, de 1889 até os dias atuais. Na última postagem, nós falamos da década de 40, Teatro Experimental do Negro, primeiro Congresso do Negro Brasileiro, primeiro Congresso das Trabalhadoras Domésticas. E agora nós vamos falar dos anos 70, porque durante o período do regime militar, de 64 a 85, todos os partidos foram fechados no primeiro momento, né? Depois permitiram dois partidos, que era a Arena, a Aliança de Renovação Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Mas, na verdade, esses dois partidos eram partidos concedidos, não concedidos, eram partidos que tinham permissão do regime militar. A Arena era mais à direita, totalmente à direita, e o MDB acabou sendo um guarda-chuva, porque todos os partidos de esquerdas que estavam na clandestinidade se agasalharam no MDB. Então era só para dizer que não tinha democracia, e não tinha mesmo, né? Mas com o funcionamento de dois partidos, dava a impressão de que havia democracia, para os menos avisados, é claro, né? Então os movimentos sociais foram todos eles calados. Não quer dizer que eles deixaram de existir. Existiram na clandestinidade, como alguns outros partidos que não foram para o guarda-chuva do MDB, ficaram vivendo na clandestinidade. Em 1978, ainda era regime militar, mas o movimento negro veio à rua fazer um protesto contra um racismo sofrido por atletas negros do Clube Tietê, em São Paulo. Aí fizeram uma grande assembleia na porta do Teatro Municipal, né? Eu tenho esse boletim aqui que mostra, né? O boletim do MNU que mostra. E a partir de 78, então, começou-se a organizar o MNU, Movimento Negro Unificado. A princípio chamava Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Depois se tornou o MNU. E o MNU tinha como objetivo ser um movimento em nível nacional, mais ou menos naquela perspectiva da Frente Negra Brasileira, com representantes em todos os estados e cidades, né? Mas teria uma organização em nível nacional. Eu, particularmente, comecei a minha militância no MNU em 1981, em Belo Horizonte. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, quando eu era estudante de filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na época, eu era seminarista, mas aos sábados eu ia para a reunião do MNU, né? A gente se reunia numa sala escondidinha, né, dentro de uma livraria, porque tinham colegas nossos que eram professores universitários, metalúrgicos, estudantes, trabalhadoras domésticas, pessoal ligado à música, a teatro. E aí eu não posso esquecer de Dalmir Francisco, que era professor era jornalista e professor universitário na Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Ele era um dos principais expoentes do MNU em Belo Horizonte. Então, eu vou ler aqui alguns objetivos do MNU, que nós temos o estatuto do MNU. Mas antes de ler o estatuto, eu vou aqui, né, dar uma folheada nesse caderno que era o meio de comunicação do MNU.
não é? Então, a abertura aqui, a introdução, por uma autêntica democracia racial, já criticando aquela perspectiva de democracia racial Gilberto Freireana. Então, depois ele vai fazer um histórico das lutas dos negros, começa lá com a questão do abolicionismo, né? Os abolicionistas, entre os quais Joaquim Nabuco, em momento algum, colocaram a necessidade de conferir aos negros status de cidadão. A abolição manteve privilégios raciais de classe. Então, está fazendo uma crítica a um movimento abolicionista que tinha um caráter elitista, não é? A gente sabe que dentro do movimento abolicionista havia várias propostas, né? Inclusive a de Antônio Bento, que eu mencionei aqui no outro momento. Antônio Bento era líder de um movimento em São Paulo chamado Caifases. Esse podia ser considerado um movimento mais radical, né? Que inclusive falava em reforma agrária, etc. e tal. Aí depois eles falam a Frente Negra Brasileira criou uma contra-ideologia racial em resposta à ideologia do branqueamento da sociedade pregado pela elite dominante. Depois passa a falar mais da atualidade, no trabalho duro com baixos salários. Entre os desempregados, o negro é sempre o maior penalizado. Depois tem Movimento Unificado, Programa de Ação, que nós vamos ver daqui a pouco. E tratava nesse programa de ação, ia se discutir a questão da marginalização do negro, discriminação racial no trabalho, desemprego, condição de vida, direitos e violação, prisões, não é? O menor abandonado. Aliás, no jornal O Quilombo, de 1950, já tinha também algumas temáticas sobre a questão dos menores, na época chamado de menores abandonados. Hoje conhece mais a categoria menores de rua, né? Depois fala também de cultura negra, destacando aqui Zumbi dos Palmares como ícone, né, da resistência. Depois tem um grande capítulo sobre educação, que aí já estava propondo, inclusive, a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Outro item, a mulher negra, a temática da mulher negra, que já tinha sido discutido lá na década de 50, com relação às trabalhadoras domésticas. Um outro item de discussão no ponto de ação, a imprensa negra e a questão do negro no sindicato, e também a temática da área rural, quando começa-se a discutir a questão dos quilombos contemporâneos, né? A questão da posse de terra e das invasões, ainda a luta internacional contra o racismo, né? O protesto contra o apartheid e a transformação geral da sociedade, não é? Então esse aqui, nesse caderno do MNU, assim fica melhor, de 1978. Eu tenho outro caderno aqui do Movimento Negro, também. Como é que fica melhor isso, gente? Aqui assim eu acho que fica melhor. De 1981, né? Então aqui estava se discutindo o editorial Palmares, uma consciência em marcha. Então a construção do 20 de novembro está nesse contexto. E fala também do encontro estadual em defesa da raça negra. Então eu falei que o MNU tinha uma organização nacional e tinha as organizações estaduais também. O terceiro Congresso da Mulher, também, uma outra temática que foi discutido. A questão da violência
policial, não é? E tem um artigo aqui que chama Morte das Amélias, falando da emancipação da mulher negra, para elas não serem mais vistas como Amélias. Que Amélia? Aquela Amélia da música popular brasileira que vivia resignada, né? Explorada pelo homem e que, né, dentro da letra preconceituosa, seria feliz mesmo assim. Você não se lembra a música? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Na verdade, isso não é um elogio, não, viu, gente? Se vocês pegarem a letra, está falando da submissão da mulher, né? E aqui ele estava enfocando a pretensa submissão da mulher negra. Fala-se também em escola de samba, né? E que mais aqui? A escola de samba era a época de carnaval, quando saiu o desemprego e marginalizada. A polícia militar garante a, a segurança do Estado, mas não do cidadão. E tem aqui pela extinção da Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional era aquela lei que caracterizava as pessoas que pensavam diferente do Estado como subversivos. E aqui também tem uma foto, né, do Lula, quando ele estava preso, e também reivindicando a liberdade do Lula lá nos anos 80, quando ele estava preso por conta do movimento sindical, né? Então, a luta do movimento negro passava também pela questão dos trabalhadores, tá? Então, e também nesse volume aqui falou sobre o apartheid na África do Sul. Na postagem anterior eu falei também de alguma bibliografia, então eu trago essa aqui, escrito pela Paulina Alberto, que é brasileira, professora assistente na Universidade de Michigan. Então ela tem esse livro aqui, Termos de Inclusão Intelectuais Negros no século XX no Brasil. Né? Esse aqui está em inglês, ela escreveu em inglês, porque é professora lá na universidade nos Estados Unidos, né? Acho que a luz aqui está atrapalhando um pouco, né? E aqui ela trata daquilo que nós conversamos há pouco na outra live. Ela trata da questão do movimento negro em São Paulo, no Rio de Janeiro, depois faz uma comparação entre o movimento negro de São Paulo e do Rio, e também uma comparação entre o movimento negro do Rio, São Paulo e Salvador, e fala também da relação do movimento negro, já nos anos 80 e 90, com as antigas colônias, com os intelectuais negros dos países africanos. O último capítulo é a descolonização. Rio de Janeiro, Salvador, Salvador da Bahia, São Paulo, 1964 a 85. Inclusive, ela está falando aqui de alguns intercâmbios entre sujeitos do movimento negro brasileiro e dos movimentos internacionais, como da África do Sul, como dos Estados Unidos, muito contato com os intelectuais negros da França, o contato com os movimentos pan-africanistas. Então, ela mostra que, como eu já falei em outros momentos aqui, mostra que o movimento negro, ao longo da sua história na República, ele não esteve isolado, ele esteve conectado com outros movimentos congêneres, né? E outras associações também. E um dos grandes mediadores dessa relação, né, foi o Abdias do Nascimento, que viveu nos Estados Unidos, foi professor na Universidade de Michigan, não, de Buffalo,
porque ele foi também exilado. Ele esteve um bom tempo no exílio, então andou pelos Estados Unidos, pela África e etc. E tal. Então, quanto ao estatuto do MNU, eu vou ler algumas partes do estatuto, não vou ler todo o estatuto porque ele é um pouco longo. Então, primeiro a denominação, Movimento Negro Unificado. A definição: o movimento negro unificado é um movimento reivindicativo, sem distinção de raça, sexo, instrução, credo religioso ou político, e sem fins lucrativos. Né? Qual era a finalidade do movimento negro, segundo seus estatutos? Combate ao racismo onde ele se faça presente, luta constante contra a discriminação racial e contra o preconceito de cor, intercâmbio com organizações culturais e congêneres em outros países. E quanto à questão da organização, estava organizado em uma unidade básica, então o centro do movimento era a sua base, tinha que começar pela base, depois tinha os departamentos, cada município, departamento em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional. Na verdade, departamentos nos bairros e uma coordenadoria municipal, uma coordenadoria estadual e a coordenadoria nacional. Então vejam que ele era um movimento que pretendia não, que começava pela base, né? Em cada município onde tinha um movimento negro deveria ter núcleos, né? Nos bairros, sobretudo nos bairros populares. Então essa era mais ou menos a finalidade e a forma organizacional do MNU, Movimento Negro Unificado. Depois do MNU, sobretudo a partir da Constituição de 88, um pouquinho antes, né, com a redemocratização, com o fim do regime militar, muitas outras entidades surgiram. Né? Então, quando a gente fala em movimento negro, a gente não está falando só do MNU, não. Nós estamos falando de todas as formas de organizações do movimento social negro brasileiro. Né? Então, é melhor a gente usar o plural, movimentos negros, porque tem alguns ligados a partido político, tem alguns ligados a práticas religiosas, tem alguns ligados a área do lazer, né? Então, a gente não pode usar o singular, nós temos que usar o plural. Né? Agora, todos eles têm, basicamente, uma mesma finalidade: a busca da equidade, a luta contra o racismo, o preconceito e a verdadeira integração do negro na sociedade de classes. Então, esse é mais um aspecto do movimento negro contemporâneo no Brasil, hoje. Aqui em Santa Catarina, nós temos várias cidades onde tem movimentos sociais negros organizados. Aqui em Itajaí, nós temos aproximadamente 5 grupos que temos objetivos comuns, mas temos também especificidades. Né? Na próxima apresentação, na próxima postagem, a gente vai falar um pouco sobre os movimentos aqui em Santa Catarina, as conquistas e as perspectivas. Não é? Então, convido a vocês continuarem nos acompanhando nessas considerações sobre os movimentos sociais negros na sociedade brasileira durante a República.
Fiquem conosco.